Neemias capítulo 6 diz assim: os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Será que você e eu temos muitos inimigos? Pastor, eu não gostaria de ter inimigos não, mas tem muitos que se levantam contra a minha vida. E é verdade, igreja. Você sabia que tem inimigos que se levantam contra nós, que nós não gostaríamos de lutar contra eles? Eu falo de pessoas, né? Infelizmente, tem pessoas que te odeiam de graça. Bom dia, Emanuel. Então, tem pessoas que te odeiam de graça. Você já viu aquela frase: olha, eu gosto de você de graça? Já tem outros que odeiam, né? Sem motivo. Odiaram também a Jesus, e ele falou: odiaram-me sem causa. Como que alguém pode odiar a outra sem causa? Semente do mal, não é, igreja? Semente do mal. Você vê que o inimigo, Satanás, além de nos odiar, ele também quer que aqueles que estão ao nosso redor também venham fazer o mesmo. Ele não quer somente sentir ódio, ele quer implantar também no meio, para que aquele que está no caminho certo, ele venha se sentir errado. Esse mundo costuma fazer muito isso. O mundo costuma nos colocar numa posição errada. Muitos dizem que nós somos os causadores dos problemas. E é muito triste isso, sabia, igreja? É triste a gente viver num lugar, num ambiente, procurando fazer tudo corretamente e ser julgado como sendo a pessoa mais errada do mundo. A sociedade, o mundo tem esse costume de fazer isso com os cristãos, e é por isso que vem as perseguições, por isso que vem as lutas, e muitas vezes nós não entendemos o porquê dessas lutas, porque nós estamos envolvidos com algo grande, e nós temos que entender isso. O mundo nunca vai aceitar você andando no caminho de retidão. Dificilmente alguém vai chegar para você e vai: ó, parabéns, hein? Você está no caminho certo, é isso mesmo. Principalmente se este estiver no caminho errado. Para reconhecer o caminho certo que você está andando é difícil. Muitos vão falar: olha, fala não para o crente. Esses crentes se acham que eles são perfeitos, eles acham que são inatingíveis, eles acham que eles têm a fé para mudar o mundo. E realmente nós temos. Nós temos uma fé que vence o mundo, uma fé que transforma o mundo, e na verdade é a fé que nós temos em Deus que está moldando este mundo. Nós temos visto os testemunhos acontecerem, pessoas que estavam estragadas, destruídas, com um pé na cova, outros com 2 pés na cova, e foram reavivados, né? Ou seja, através da fé, através da oração, através do crer em nome de Jesus, porque é Ele que faz tudo acontecer. Então, igreja, ainda que o mundo se levante contra você, dizendo que você está errado, que você está perdendo tempo, que você é o causador de tudo, olha e continue olhando para Jesus, porque é Ele que te testifica todos os dias, amém? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, ou seja, Neemias estava numa vida de retidão,
numa vida de reedificação, ou seja, ele tinha restaurado os muros e não tinha o que? Brecha nenhuma. O que é brecha? Oportunidade para os inimigos agirem. Se o muro não tem brecha, os inimigos não conseguem o que? Entrar. Mas ainda não havia colocado as portas, os portões. Então o inimigo pensou: se ele colocar os portões, aí pronto, é aí que eu não consigo entrar mesmo. Então eu vou tentar de alguma forma criar uma situação para que ele venha desistir dessa caminhada, desse chamado dele. Então eu vou investir o máximo que eu puder para tirar ele desse foco. Então o inimigo se levantou junto com os outros inimigos. E aí Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontra-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentava fazer o que, igreja? E tentava fazer o mal. Quando uma pessoa ela tem intenção de fazer o mal, fica escrito na testa dela que ela está intencionada, não tem como saber. Você vê que cidades grandes, né? Você cruza com pessoas mal intencionadas a todo instante, a todo momento. Pessoas que estão ali calculando uma forma de furtar o objeto seu, de causar dano à sua vida, prejuízos. E se você soubesse, você passaria longe dessa pessoa, né? Você evitaria cruzar com ela no caminho. Mas você não sabe a intenção dela. Você não sabe o que se passa na mente das pessoas. Mas existe uma palavra chamada prudência, que nos livra de muitas coisas. E Deus ele fala: sede prudentes. O que é uma pessoa prudente? Andar com cuidado, cautela, não confiar em todo mundo. É claro que a nossa confiança está em Deus, mas de certo modo a gente vive num ciclo de confiança. As pessoas confiam uma nas outras, mas a confiança, ela se constrói em cima de elos de ligação ali, tempo. A confiança não se constrói de um dia para o outro, leva tempo, observação. Então a pessoa tem que ser prudente. Neemias recebeu um convite: olha, vem ter conosco. Talvez aquele momento havia um tipo de festa, de comemoração. Talvez todos estavam ali reunidos com Sambalate. E aí só Neemias ali, empregado na obra, na restauração. E aquilo incomodava os inimigos. Assim como nós incomodamos muitos pelo fato de estarmos aqui, igreja. Tem pessoas que não aceitam. Como é que pode? Hoje está todo mundo reunido aqui nesse canto e a pessoa está lá na igreja. Não, eu não concordo com isso, eu fico revoltado. Tem gente assim, que fica revoltado porque você tomou uma decisão de andar neste caminho, ou seja, sem motivo. Se tornam inimigos seus sem motivo, porque é uma decisão sua. E a decisão sua é sua, igreja. Eu tomei uma decisão e pronto, acabou. Mas tem pessoas que vão se fazer inimigos seus. São conhecidos, desconhecidos, parentes, amigos, né? Infelizmente é assim, porque é uma decisão sua. Você decide estar aonde você quer estar, né? Aonde você quer estar. E aí ele recebeu um convite: vem ter conosco no vale de Ono. Mas porém tentava fazer o mal.
Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo o que, igreja? Grande obra. O que seria essa grande obra? Eu vou te perguntar: será que tem alguma coisa mais importante do que a vida? Tem, igreja. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus ele nos fez, e ali no começo de tudo, no início, Ele, juntamente com o Filho, Deus e o Filho, Senhor Jesus, Ele nos formou ali. Você vê que primeiramente Ele fez todo o ambiente, não foi? Criou um ambiente propício, só que não estava perfeito, não estava ainda acabado, faltava a cereja, digamos assim. E aí ele fez o homem, a semelhança de quem? Do leão? Semelhança de um animal selvático? Não, semelhança dele mesmo. Tem alguma coisa mais importante do que a vida, igreja? Às vezes as pessoas elas não percebem isso, desprezam essa grande obra, porque olha o cuidado que Deus teve conosco, fez em nós cada detalhe, a ponto de observarmos que hoje, em mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, quase 9, né? Eu acho que já está em 9 bilhões aí quase, ou seja, e ninguém é igual ao outro, todos nós somos diferentes. Significa o quê? Que Deus ele tem todo um cuidado com a vida, com a nossa vida em particular, e muitas vezes esse cuidado nos falta. E Neemias ele sabia disso, então ele se envolveu com a grande obra, porque ele entendia: assim como Deus ele se envolve comigo, eu vou me envolver também com Ele. Ou seja, não tem mais nada importante do que estar envolvido com Deus. Deus é a minha vida. Sem Deus não há vida, não adianta, não há salvação. Então, por mais que o mundo te critique, envie convites tentando te afastar, nós temos que entender que existe algo muito mais importante para que nós venhamos estar envolvidos. É a grande obra da sua vida. Igreja, se você não estiver bem, certamente as pessoas não vão querer estar perto de você. Sabia disso? Não, convida lá o João. Não, o João está doente. Para quê? Deixa ele lá. Deixa ele lá. A gente está aqui, está comemorando. Para que trazer o João? Deixa ele lá. Não, você não vai chamar Jó, não? Não, Jó está lá também, quase morrendo. Não, mas Jó nos ajudou muito. Não, mas agora não está ajudando mais ninguém. Quando ele tinha condição, eu queria estar perto dele, mas agora está cheio de ferida, está morrendo lá. Não quero ele perto de mim, não. Ou seja, a grande obra, ela precisa de atenção, ela precisa de investimento, de envolvimento. A sua vida, para dar certo, você tem que dar atenção para ela. Você não pode se distrair com as coisas do mundo e deixar a sua vida de lado. É a sua vida que está em jogo, igreja, é a sua grande obra. Então Neemias estava envolvido com essa grande obra, e os convites vieram não somente uma vez, mas várias vezes, assim como acontece conosco. Quantas vezes tentaram tirar você do caminho, e você ali, por que você vai tanto à igreja? Porque eu estou cuidando da minha vida, estou cuidando da minha aliança, eu estou cuidando daquilo que Deus quer para mim. Aí tem gente que quer te tirar disso. Olha como você está hoje, olha como você chegou há anos atrás, olha como Deus já fez na sua vida, quanto Deus já te restaurou.
Será que essa grande obra acaba hoje? Claro que não, tem muito ainda para Deus investir em você, igreja. Mas o principal interessado em fazer essa grande obra tem que ser quem? Cada um de nós. Cada um de nós. Às vezes nós queremos tanto ajudar alguém, né? A gente olha essa pessoa, se ela tomasse uma decisão, se ela fosse comigo para a igreja, ouvir a palavra de Deus, a vida dela ia mudar. Olha, eu queria tanto que a vida dela mudasse, mas ela não quer. Ela não quer se envolver com a grande obra. Às vezes ela está tão preocupada com outras coisas, distraída, e a vida dela, a grande obra, em ruínas. Igreja, nós temos que atentar para isso. Se nós não estiver bem, a gente não consegue ajudar ninguém. Essa que é a verdade. Nós temos que estar bem, nós temos que estar restaurado, nós temos que estar edificado. E só Deus pode fazer isso, igreja. Só Deus. Quando a gente se envolve com a grande obra, Deus também está envolvido. Mas se a gente despreza a grande obra, como que Deus vai fazer a obra na nossa vida? Quem está entendendo? E aí ele falou: não, eu estou envolvido com a grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Você percebe que quando uma pessoa, ela decide construir uma casa, presta atenção, ela decide construir uma casa, e ela não termina esta casa, ela abandona esta casa, aquele material que foi investido começa a se perder. Você vê por aí, você andando, você observa muitas casas em ruínas, e casas que não foram habitadas. Olha lá, a pessoa começou a construir, estava no ponto de laje, e aí abandonou. Olha lá, as paredes já estão caindo, o reboco tem que refazer, olha, vai ter que fazer tudo de novo, os ferros já está enferrujando, se perdeu o material. Olha quanto tempo perdido ali, igreja. Deus não quer que nós venhamos perder o nosso tempo. Eu andei um tempo edificando a grande obra, procurando mudar a minha vida, mas eu desisti. Tudo foi perdido. Tudo foi perdido. Quando a pessoa desiste, todo o investimento dela, mas olha, durante muitos anos, pastor, eu ajudei essa obra, olha, se não fosse por mim, olha, essa obra não estava aqui. Será mesmo? Você desistiu, você não tem parte. Se a pessoa desiste, igreja, ela está dizendo: olha, eu não quero saber disso aqui não, eu não quero saber dessa grande obra não. Ela está desistindo dela mesma. Quando a gente desiste das coisas de Deus, a gente está desistindo da realização dos nossos sonhos. E era isso que o inimigo queria fazer com Neemias. Vem ter conosco. Ele falou: não, porque se eu parar aqui, a obra vai cessar. É claro que a obra não dependia totalmente dele, ele era humano, assim como nós também somos. Mas ele estava dizendo: olha, se eu não fizer a minha parte, não tem como eu cobrar a parte de Deus. Tem gente que é bom para cobrar, não é? Meu Deus, o senhor não está vendo isso não? Mas vai ver, a parte da pessoa está longe de ser feita. E aí 4 vezes ele me enviou o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Está vendo? Você vê que ninguém insiste a pessoa para receber uma bênção, não é? Você já viu alguém bater na sua porta 4 vezes para te abençoar? É difícil. Mas a pessoa está ali, bate uma vez, bate mais uma. Se não atender, a gente vai. Vamos embora, porque eu quero abençoar. A pessoa não quer receber a bênção. Agora, para cobrar, vai lá 4 vezes, vai lá 5, volta à tarde, volta depois, para destruir a vida. A pessoa insiste. Agora, para abençoar é mais difícil.
para destruir. Quando você vê alguém insistindo muito para que você venha fazer algo, tome cuidado, igreja. Tome cuidado. Você não sabe o que está por trás disso aí, né? Ou seja, a bênção não precisa insistir muito, não. Todo mundo quer ser abençoado. Mas aí 4 vezes ele mandou o mesmo pedido e ele deu a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta. O teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu é os judeus que intentas revoltar, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, querem ser rei deles. Em outras palavras, mandaram uma carta falando assim: ó, estou falando aqui que você vai causar revolta aí, né? Rebelião. Você é aquele que quer dividir o povo. Você é aquele que quer construir um reino diferente. E de certa forma, nós estamos aqui porque acreditamos num reino diferente. Nós acreditamos num mundo diferente. Nós acreditamos. Só que o inimigo, ele vai usar isso contra você. Eles se acham melhores. Eles não fazem isso, não fazem aquilo, não sei o quê. Olha, eu não quero andar com esse povo aí não. Olha, vai fazer um aniversário, não convida aquele crente não. Eles têm um pensamento diferente. São meio rebeldes. Quer fazer revolução. Então, de certa forma, nós estamos aqui porque acreditamos num reino diferente. Mas eles usam isso, os inimigos usam isso contra a nossa vida. Mas a gente não deve trazer isso para o coração, igreja. Você que está fazendo aquilo que é correto, continua fazendo o que é correto. Adiante disso aqui, ó. E pusestes profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Ou seja, quando o inimigo ele perceber que você está firme, que você não vai largar a mão da sua vida, ele começa a jogar sujo, inventar mentiras, inventar calúnias. E é difícil enfrentar calúnias, sabe, igreja? É difícil enfrentar mentiras. Quando alguém inventa uma história com seu nome, é difícil, né? Olha, estão falando ali de você, falaram que você fez isso, que você fez aquilo. Olha, estão falando que vão acabar com a sua vida. Ou seja, não é fácil lutar contra isso. Mas mesmo assim, você e eu temos condição para vencer. Tudo que o mundo produzir contra você, você tem condição para vencer. Pode ser enfermidade, pode ser armadilhas, falsidades. Você tem condição para vencê-los. Como que a gente vence uma situação dessa, pastor? Não abrindo mão, não largando da grande obra. Ou seja, apegado à grande obra. Eu estou cuidando da minha vida. É egoísmo isso? Pode até soar egoísta. Aí tem pessoas que falam: olha, fulano só pensa nele, não está nem aí para a gente. Agora é só a igreja, está cuidando dele, está cuidando da grande obra. Quando essa grande obra estiver edificado, essa grande obra, essa vida também vai ajudar os demais. Ou seja, se a gente não se apegar ali, não pegar firme, a gente não consegue vencer, igreja. Você tem que entender isso. Para você ajudar alguém, você primeiro tem que o quê? Se reedificar. Você tem que estar bem, tem que estar forte. E como que a gente se fortalece? Buscando a Deus, estando apegado a Ele. Amém, igreja? E aí, para a gente encerrar, ele respondeu aqui, ó. Ele respondeu os inimigos: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu.
tu do teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Está vendo? Ou seja, qual a intenção desse mundo, igreja? Que você venha desistir, e o mundo vai fazer de tudo para você desistir, para você abandonar, para você inflamar o coração. Ele vai fazer de tudo, vai usar coisas que você nunca imaginou que ele possa usar, instrumentos para tentar fazer você largar a mão da obra, para você dizer: olha, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber não, olha, eu inflamei o coração, eu me chateei com isso, eu vi aquilo, o inimigo, olha, me mostrou aquilo outro. Você vê que hoje o inimigo, ele faz de tudo para escandalizar as pessoas, de tudo, né? E se a gente tomar cuidado, igreja, daqui a pouco o nosso coração está duro, porque o que a gente vê de testemunho e milagres nessa obra não é brincadeira não, é testemunhos verdadeiros e testemunhos extraordinários. E tem pessoas que estão endurecendo o coração ainda, mesmo diante de tantos testemunhos. Ou seja, o inimigo está vencendo. Porque se uma pessoa não consegue ver a mão de Deus numa obra como essa, ela vai ver a mão de Deus aonde? Né? Então, o inimigo, ele tenta de tudo. E ele falou aqui, ó, para que a obra não se efetue, né? Para que eles larguem mão da obra, que as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ou seja, você acha que Neemias desistiu? Não. Ele pegou todas aquelas ofensas, aqueles problemas, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava cuidando da sua própria vida, ele estava reedificando os muros para ajudar outras pessoas, a cidade. Ele estava fazendo a vontade de Deus, igreja, e o mundo se levantando contra ele, calúnias, mentiras, enganações, olha, promessas de prisão. Mas o que ele fez? Meu Deus, fortalece as minhas mãos. Para que esse fortalecer as minhas mãos? Para que eu continue a efetuar e a restaurar, ou seja, apegado à grande obra, para que eu não desista, Senhor. Fortalece as minhas mãos. Ou seja, é o que nós vamos pedir hoje, para Deus fortalecer as nossas mãos, para a gente não largar a mão dessa grande obra, porque você não está cuidando aqui, igreja, somente da igreja. Olha, eu cuido, eu ajudo. Você está cuidando de você mesmo. Quando você cuida da igreja, da obra de Deus, você está cuidando de você mesmo. Porque se não tiver uma obra como esta na terra, o que seria de nós? Como estaria nossa mente? Se não tivesse uma obra como esta, aonde nós estaríamos agora? Com certeza destruídos. Eu sei aonde eu estaria, na sarjeta, destruído, humilhado lá fora pelos demônios, porque foi aqui nesta obra que eu encontrei a minha vida, né? E é por isso que eu não largo. Eu estou cuidando dessa grande obra, estou cuidando da minha vida. Se eu largar a mão da grande obra, eu estou largando a mão da minha vida. Então, peça para Deus fortalecer as suas mãos, porque quando você ajuda a si mesmo, quando você está pegado à grande obra, você não está ajudando somente você, você está se fortalecendo para ajudar também outras pessoas. Amém, igreja? Quando você está apegado à grande obra, Deus também está apegado a você. Quem entendeu a palavra de Deus de verdade, verdadeira, então glorifica bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração de pé, ou sentado mesmo. Coloque as suas mãos sobre o seu coração.
Nós vamos fazer uma oração, igreja, só em agradecimento, em nome do Senhor.